Mas eu louvo a Deus pelo privilégio que a gente tem de dizer que o nosso Deus pode nos livrar e Ele nos dá a vitória mesmo em meio ao sofrimento. A vitória é o Senhor na nossa vida. Essa é a nossa vitória. E nós nos alegramos no Senhor. Que bom que a gente pode descansar somente em Deus. Esse é um aprendizado que Deus quer trabalhar em nós. Uma lição que Ele quer trabalhar na nossa vida. Descansar somente nele. Porque Ele é eterno. Porque Ele não passará. Porque Ele existe desde sempre. E nele nós podemos depositar toda a nossa confiança. Convido você para a gente orar nesse momento e pedir a Deus que fale conosco. Pedir a Deus que nos ensine, que nos dê um coração pronto para aprender um pouco mais dele. Irmãos, esse aprendizado de Deus, ele é importante porque ele muda a nossa vida. Talvez você esteja cansado de você mesmo. Às vezes eu também me encontro nessa. E o bom do Evangelho de Cristo Jesus é que ele nos faz andar em novidade de vida. E a cada dia a gente vai desaprendendo a nossa vida e apreendendo a vida do Filho de Deus. E o caminho para essa apreensão é a palavra e o Espírito. Então vamos pedir isso, que nesta manhã, dia após dia, em contato após contato com a palavra de Deus, a gente tenha essa experiência de poder apreender o Filho de Deus, a vida dele na nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que nesse momento da palavra, o Senhor tenha misericórdia de nós e nos alcance. A verdade que cantamos no louvor, de que o Senhor é poderoso para nos dar a vitória, Senhor, nos faz orar a Ti. Que cantamos, Senhor Deus, que à sombra das Tuas asas nós podemos descansar, nos faz, Senhor Deus, querer uma única porta a quem bater, uma porta de socorro. O único a ser buscado é o Senhor. Que nesta manhã, Deus, o Senhor firme a nossa esperança em Ti. Que o Senhor também, ó Deus, traga sentido para o coração, Senhor Deus, que perdeu sentido, que perdeu razão do viver, que perdeu sentido de propósito para a existência, Senhor. Deus, nessa sociedade louca que a gente vive, nessa cultura com tantas informações e tantas vozes e tantas imagens diante de nós, tantos caminhos, tantas possibilidades, nós queremos, Senhor Deus, pedir nesta manhã que o Senhor nos faça entender que o caminho que é Cristo, Senhor, é nele que devemos, Senhor Deus, é ele que devemos trilhar. E para trilhar esse caminho, nós precisamos que o Senhor segure nas nossas mãos, porque nós não o conhecemos. Quem inaugurou e consumou este caminho é o Filho de Deus, Jesus Cristo. E nós precisamos do Espírito de Deus que nos dá a vida de Jesus para trilharmos esse caminho. Compadece-te de nós, Deus. Alcança famílias, alcança relacionamentos, alcança os corações, alcança, Senhor Deus, vidas que hoje já não mais, Senhor Deus, têm prazer no Senhor, que hoje já não mais, Senhor Deus, sentem desejo por Ti. Senhor, alcança, Senhor Deus, pessoas que talvez, ó Deus, não estejam na melhor condição da sua vida com o Senhor, do seu ministério, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor, ó Deus, vá de encontro. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 58. Então eu estou lendo aqui Salmo 58 com vocês. Diz assim: Ó poderosos, por acaso falais com justiça? Ó filhos dos homens, julgais com retidão? Não. Pelo contrário, tramais maldade no coração. Fazeis pesar a violência das vossas mãos sobre a terra.
Os ímpios se desviam desde o ventre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os seus ouvidos, de modo que não ouve a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador perito em encantamento. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Senhor, arranca os caninos dos leões. Sumam-se eles como águas que escoam, sejam pisados e murchem como a relva macia, sejam como a lesma que se derrete e se vai, como a criança abortada que nunca viu o sol. Que ele arranque os espinheiros antes que cheguem a aquecer vossas panelas, tanto os verdes como os secos. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os pés no sangue do ímpio. Então os homens dirão: certamente há recompensa para o justo, certamente há um Deus que julga na terra. Que texto forte, né, que nós temos encontrado neste salmo e tantos outros, e Deus tem nos agraciado com essas meditações. Nessa manhã, à luz do Salmo 58, nós vamos pensar, como você viu aí na chamada, no título da nossa meditação: Deus exerce justiça na terra. Então eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você e para mim e para a gente nessa manhã. Qual é a sua reação ou a nossa reação diante de uma ofensa? Ou diante de uma injustiça? A injustiça que você sofreu por pessoas desonestas. Ou pessoas egoístas, ou pessoas que estão numa instância maior, num cargo e que talvez não cumprem a função que deveriam cumprir. Talvez você já deve ter enfrentado isso na empresa, ou na família, ou em instâncias maiores ainda. Aí você diz: poxa, mas essa pessoa foi posta lá, precisa desempenhar esse papel, não exerce isso de uma maneira correta, e essa desonestidade ou essa falha tem implicações em outras pessoas, dentre as quais eu me encontro. Como é que você reage diante disso? Quais são, pensa um pouquinho, quais são as suas ações, seja na fala, no pensar, no intento do coração, nos desejos do coração, com relação à situação e com relação à própria pessoa. A meditação deste Salmo 58 nos ajuda justamente a gente ver como Deus age em momentos em que pessoas procedem de forma desonesta, injusta, incoerente em relação ao povo de Deus, em relação a você, em relação às pessoas que são alvos da ação dessas pessoas. Não sei se ficou claro isso. Mas às vezes você tem uma pessoa e ela tem a ação dela tem desdobramento na vida de outras pessoas, e você pode estar dentre essas pessoas que foram alcançadas por uma ação incoerente, injusta, não adequada de uma outra pessoa. O tema, né, deste ano tem sido a adoração a Deus em várias circunstâncias. A pergunta é: será que é possível a gente adorar a Deus quando você está sendo injustiçado? Será que é possível você adorar a Deus, se alegrar no Senhor quando você está sendo perseguido injustamente? Quando você está sofrendo pela incompetência, ou pela negligência, ou pelo egoísmo, pelo egocentrismo de corações que não estão preocupados com, talvez, e com uma ação correta, que vise a glória de Deus, que traga o bem-estar e benefício de pessoas? Como é que você lida com isso? Quando pessoas procedem, deturpam o que você disse, quando você é julgado erroneamente, quando você não é levado em consideração. A gente viu que ao longo deste ano, a gente viu que a gente pode passar por várias circunstâncias e veremos outras à luz dos Salmos. Essa é a beleza dos Salmos, mostra as várias circunstâncias da vida, circunstâncias de alegria, circunstâncias difíceis em que nos cabe o lamento, a gente viu bastante sobre isso, circunstâncias em que a gente celebra e se alegra no Senhor pela vida, mas a gente também viu como enfrentar situações de separação pela morte,
como a gente pode andar pelo vale da sombra da morte, quando essa sombra da morte está projetada em nós. E aí você tem que viver sabendo que a morte pode estar perto fisicamente de você, numa enfermidade, por exemplo. A gente também viu que a gente pode se alegrar no Senhor ou passar por situações de aperto, de escassez, talvez de ausência de recursos e respostas. E hoje, nesta manhã, Deus quer nos ensinar mais uma circunstância que mostra as inconstâncias do viver. A Bíblia tem um nome para isso que é vicissitudes, uma palavra antiga, né, que a gente não usa mais, mas são as vicissitudes da vida. São essas coisas, os altos e baixos que nós não estamos livres de enfrentar. Então, seja na vida ou na morte, no vale da sombra da morte, na escassez ou na abundância, seja em situações de celebração ou situações de aperto que nos cabe o lamento, hoje, junto nessa esteira de possibilidades, nós vamos ver, a palavra de Deus nos desafia para a gente ver como a gente lida com pessoas que não cumprem o seu papel, que procedem de uma forma desonesta, leviana ou injusta com relação a você, pessoas que têm uma má administração no exercício da justiça, e essa má administração alcança você, talvez alcance a sua família, alcance um grupo maior de pessoas. A gente vai ver qual é o caminho para a alegria, para a adoração a Deus, a alegria no Senhor e a adoração a Deus em momentos de injustiça por parte dos homens. Tenho certeza que eu preciso aprender isso. Eu tenho certeza que você precisa aprender isso. Se você já sabe, eu já sei, eu tenho certeza que Deus quer revisitar essa área da nossa vida, porque pessoas vão errar com você. Isso não é uma profecia do mal, não. Mas é uma certeza do viver, porque nós estamos num mundo caído com pessoas caídas. E nós não estamos na glória final, e um mundo sem choro, sem dor, é lá na eternidade. Então, dentre as dores que devemos enfrentar, teremos de enfrentar certamente, enfrentaremos a dor da injustiça pelo erro do outro, que nos alcança. Agora, como passar por essa circunstância e não perder a adoração? Como passar por essa circunstância e não perder a alegria no Senhor? Mais ainda, não apenas não perder, como passar por essa circunstância e crescer na adoração? Como passar por essa circunstância e crescer na alegria no Senhor? Como permitir que o Espírito de Deus, ele use pedagogicamente essa circunstância, essa situação, para nos tornar melhores, para nos tornar mais parecidos com Jesus, o Filho de Deus, para nos tornar mais para nos deixar mais perto do Senhor. Não é apenas sobrevivência, não é apenas chegar do lado de lá e dizer, ufa, passei, estou arrebentado, mas passei. Mas você poder chegar ao final dessa prova, dessa dificuldade, dessa luta e dizer, muito obrigado, porque o que era para me roubar foi usado por Deus para crescimento e maturidade na vida com Deus, na vida cristã, na vida espiritual. Esse é o desafio de Deus para cada um de nós. E para isso nós vamos ter três momentos nessa nossa meditação, à luz desse salmo todo que já lemos, e eu sugiro que você leia depois, ao longo desta semana, para que a gente possa introjetar, permitir que Deus coloque a palavra impressa no nosso coração. Então, nesse nosso percurso, a gente vai ver a indignação, em primeiro lugar, do salmista, quando ele expressa a injustiça que os homens estão fazendo. Estou falando aqui dos 2 primeiros versículos, quando ele fala desses poderosos, quando ele fala ao poderoso, por acaso vocês falam com justiça? Os filhos dos homens, vocês julgam com retidão? Não. Pelo contrário, vocês tramam maldade no coração. Vocês fazem pesar a violência nas mãos. Vamos pensar um pouco sobre isso, a indignação do salmista quando ele vai falar sobre a ação dessas pessoas.
A primeira coisa que a gente vê aqui nessa indignação é por que ele está indignado? Por uma liderança corrompida. São pessoas que têm o poder de liderança e que estão agindo de uma forma injusta, estão agindo de uma forma não adequada. Como é que se dá essa injustiça, essa não adequação na ação? São pessoas que elaboram um mal no coração, no interior, na mente, nos intentos. São pessoas que planejam, isso é pior, né? Você vê o planejamento da maldade ou a não escolha de pensar na adequação da função ou na adequação do papel, seja na família, no trabalho, nas relações maiores. É muito triste quando a gente vê algo que está lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 29. Eu vou ler para vocês as palavras de Jesus. Quando Jesus Cristo diz que as coisas que a gente vê que são ruins, elas nascem do coração. Mateus capítulo 15 e o versículo 29. Perdão, gente. Não é aqui. Abri errado. Mas é o texto que Jesus Cristo diz que do coração que surgem os maus pensamentos. As ações, elas brotam do coração. Eu queria colocar esse texto à luz desse segundo versículo aqui, porque eles casam. O Salmo diz que eles maquinam as coisas, eles pensam as coisas e depois eles as executam. Eu anotei o endereço errado aqui. Mas lembra desse texto de Jesus Cristo, quando ele está conversando tem uma série de narrativas e aí chega um episódio que ele diz, olha gente, as coisas que a gente vê manifestar em palavras e ações, elas brotam aonde? Da maquinação do pensamento e do coração. O Salmo está dizendo isso. É muito triste, isso causa em nós indignação. Quando você vê que o mal não foi só um mal acidental, mas ele foi planejado, esse é o ponto. Ele foi calculado, ele foi medido, ele foi ponderado, ele foi arquitetado dentro. E aí você vê uma relação entre coração e mão. Planejou no interior e executou com as mãos. O salmista está olhando pessoas que fazem isso e está dizendo, não dá. Não dá. Vocês agem de uma forma justa? Certamente que não. Certamente que não. Vocês não agem da maneira correta. Então o primeiro ponto da indignação é essa elaboração do mal no interior. E isso desemboca no manuseio, na manipulação das circunstâncias para cumprir uma maldade do coração. Isso assusta a gente. Isso deixa a gente escandalizado em alguns momentos. Mas a gente vai ver e vê isso na vida. Outra coisa dessa indignação que a gente vê do salmista dizer é que ele diz, olha, pessoas injustas, elas além de maquinarem o mal no coração, elas são insensíveis quando um necessitado de justiça clama por justiça. Ele não tem compaixão, não tem percepção para a dor do outro, não há sensibilidade para a dor do outro. Não há a menor não se compadece da circunstância do seu próximo. É muito difícil quando você vê uma pessoa agir dessa maneira. Além de maquinar o mal, a pessoa é insensível à necessidade real de pessoas que estão sofrendo por a consequência dessa ação ruim. E o pior, por que é que a pessoa não ouve? Porque ela tem obstinação pelo poder. Ela tem um coração egoísta, orgulhoso, um coração que não ouve apelo por justiça. É uma relação entre coração e mão. Então a primeira coisa, irmãos, é a indignação por pessoas que maquinam o mal. O mal nasce dentro e ele é executado fora. Na palavra ou na atitude. E às vezes nas duas coisas. Não há a menor sombra de compaixão e ainda há um apego egoísta, orgulhoso ao poder maior do que ao senso de justiça.
Eu queria chamar a tua atenção nesse primeiro ponto, não para a indignação, mas novamente para a gente ver que é do coração que brotam as coisas que estão em desajustes na nossa vida. E eu queria perguntar para mim e para você, como está o seu coração? Não no sentido daquele que recebe a injustiça dos homens. Isso a gente vai pensar já já. Mas agora, em como Satanás, o diabo, o tentador, ele usa as nossas próprias cobiças para fazer a gente intentar o mal no coração contra pessoas. A gente não pode só se ver na condição daquele que sofre a ação, mas a gente pode também vigiar o nosso coração para a gente ter nojo desse tipo de ação dentro de nós mesmos e dizer: Deus, eu jamais quero um coração assim. Não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não quero maquinar o mal contra o outro, seja em palavras, seja em atitudes, uma coisa simples, mínima, uma coisa mais complexa, na administração, no exercício de algum cargo, ou numa relação, não é uma simples relação, ou numa relação mais orgânica na família, na igreja, nas relações de trabalho, com as pessoas no condomínio, com as pessoas do colégio, com as pessoas da faculdade, com um grupo que eu convivo, seja em que lugar for. Irmãos, é o momento da gente olhar para o nosso coração. Eu queria que você parasse tudo e nós todos nesse momento pedíssemos ao Espírito Santo que nos desse nojo do pecado do coração, nojo de um coração assim. Isso é obra do Espírito de Deus, porque a nossa carne gosta de maquinar o mal, porque a nossa carne, ela sempre pensa o bem-estar de si mesmo e não leva em consideração Deus, e por consequência disso não vai levar em consideração as pessoas a quem Deus quer alcançar e abençoar através de nós. E a gente não pode se lembrar que a gente tem um tentador que sabe agir de uma forma sutil, ardilosa, e ele tenta a gente de acordo com as nossas cobiças. As cobiças estão presentes na nossa carne. Talvez, se a gente pudesse comparar, as cobiças que eu tenho mais inclinação não são as que você tem, mas eu as tenho e você também tem. Todos nós possuímos. Por quê? Porque a gente não tem o corpo da glória. Nosso corpo, ele está com a presença do pecado. É certo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Espírito de Deus, ele é poderoso para nos fazer dizer não para a nossa própria carne, só pelo poder dele. Mas a gente também tem que vigiar. E é este o ponto, na vigilância do nosso coração. Quais são as fraquezas e demandas do seu coração e do meu coração que podem nos levar a maquinar o mal? E como até a gente pode, às vezes, agir deliberadamente, em palavras e em ações, pensando a partir do mal que nós maquinamos. Que o Espírito de Deus traga nessa manhã para você e para mim, não culpa, porque Ele não traz isso, mas Ele traga convencimento do pecado, da justiça e do juízo, para que a gente possa colocar esse coração aos pés da cruz e dizer: Deus, livra-me de mim mesmo. Dá-me um coração justo, que foi alcançado pela justiça de Deus. Irmãos, que a justiça de Deus nos livre de um coração assim, que maquina o mal, que é insensível ao clamor de necessitados e que é obstinado pelo poder, pela vaidade, por ser o centro dos desejos, o centro das atenções, o centro das nossas gostos, preferências, manias, e que a gente possa cada vez mais pedir ao Espírito de Deus que gere em nós o coração do Filho de Deus, Jesus Cristo. Tenho certeza que o Espírito de Deus habita em nós. E Ele habitando em nós, Ele tem poder para aplicar a palavra de Deus, como estamos lendo agora, no Salmo 58, na sua vida, e te dar um novo coração e me dar um novo coração. A esperança, irmãos. Não tome isso como peso, não tome isso como fardo pesado, não, muito pelo contrário, é libertação de fardos. Irmãos, o pecado, ele é um fardo dificílimo, ele nos escraviza, ele nos aprisiona.
Jesus Cristo, quando nos livra de nós mesmos, Ele está nos dando uma liberdade que só a cruz de Jesus pode nos dar. Vamos correr aos pés da cruz nessa manhã. Eu não estou acabando, não, parece apelo, né? Mas não é, não. Mas é um apelo para mim e para você. Vamos correr ao pé da cruz nessa manhã. E vamos dizer a Deus: livra-me de um coração orgulhoso, obstinado, insensível. Um coração que maquina o mal para o meu próprio bem-estar. Deus tem poder para nos dar um novo coração. E Ele tem poder para nos dar, para nos fazer mansos e humildes de coração, como é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Redentor, o Cordeiro de Deus. Então, esse é o desenho da indignação. E já vem uma aplicação para nós. É olhar um mal e dizer: Deus me livra disso. Eu não sei o quão perto ou distante eu estou disso. Talvez quão perto ou distante você esteja disso. Mas há um momento da gente olhar e dizer: Deus, me ajuda a fugir, a desviar desse caminho. Mas há um segundo ponto que no caminho para a alegria, e é nesse ponto que a gente já pensa essa alegria e adoração ao Senhor, num momento em que você sofre a injustiça por parte de homens, como é que o crente ora em momentos de indignação? O salmo aqui já falou. O salmista foi muito honesto. Deus arranca o dente do leão. E daí vai. Ele expressou honestamente a ira dele, como a gente já viu nos versículos, e vamos ler novamente. Versículo 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, Senhor, arranca os caninos dos leões. Então o salmista aqui, ele escancara a sua indignação. Vamos pensar como é que a gente deve ir a Deus. Irmãos, quando eu falo como é que o crente ora, não é metodologia, né? Nem mantra. Oração para se livrar da ira, não é isso. Mas como ir a Deus? Com a alma rasgada diante dele, em momentos em que você está indignado com o erro de pessoas. O crente, a gente vai a Deus no intuito de entregar a Ele a nossa ira e a nossa indignação. A gente vai a Ele inflamado, em ira. Você sabe o quão inflamado, os níveis de inflamação aí que você tem dentro de você, o quanto isso você é mais vulnerável e suscetível a isso, você sabe. E eu também tenho tentado me conhecer. Mas uma coisa é certa, quando a gente vai orar a Deus, quando a gente foi alvo da injustiça dos homens, a gente vai a Deus com essa ira ardendo dentro de nós, indignação ardendo dentro do nosso coração. Mas esse é o ponto. Antes de ir à pessoa que nos ofendeu, a gente vai a Deus. A atitude de ir a Deus, irmãos. A atitude de ir a Deus em primeiro lugar. Eu não posso afirmar categoricamente, mas hipoteticamente eu acredito que essa é uma grande pauta para a nossa geração. Encontrar alegria em ir a Deus quando alguém age de forma errada com a gente. O salmista vai a Deus, irado. Vamos colocar outras palavras? Machucado. Inflamado. Mas ele vai a Deus. A nossa ação primeira, o estímulo que a gente recebe na nossa cultura, não é ir a Deus. O estímulo que a gente recebe na nossa cultura é: vá a pessoa, ou a outras pessoas, ou a órgãos, a instâncias, vá e faça justiça. Eu não estou dizendo que zelar pela justiça é uma coisa errada. Muito pelo contrário. E não estou dizendo que ir a caminhos oficiais para a denúncia de erros também seja um caminho não bíblico. Muito pelo contrário. Mas a despeito disso, o problema é o pecado no coração. É neste ponto. O problema é o que eu faço com a mágoa, o que eu faço com a ira, o que eu faço com a indignação que está ardendo dentro de mim.
Porque, irmãos, uma coisa é você ver a justiça sendo executada nas instâncias, tudo bem. Mas uma justiça feita nem sempre garante, estou falando em termos de justiça dos homens, garante um coração curado da mágoa, do pecado, da ira. É este o ponto. Eu não estou pensando nas questões externas e nos caminhos oficiais. A questão é dentro do nosso coração, quando o pecado do outro gerou pecado dentro de nós. O salmista, não apenas neste salmo, mas os salmos estão nos ensinando a ir a Deus em primeiro lugar. E eu poderia parar aqui, vá a Deus. Mas não. Nós somos estimulados pelo ambiente onde estamos, o lugar onde estamos. Quando eu digo lugar, é a nossa cultura. A gente tem uma chancela de que nós podemos ir em primeiro lugar a pessoas para aliviar ou despejar o que recebemos sobre ela. E aí a ira tem esse efeito danoso, porque você vai dar o mesmo erro que você recebeu. O salmista, ele está dizendo, eu recebi a ira ou a injustiça despertou um pecado em mim, que é o pecado da ira, e o pecado da ira, se você for dar o que ele está pedindo a você, você vai agir a partir da ira para a pessoa que te ofendeu. Jesus, ele recebeu o cálice da ira de Deus lá na cruz. A ira do meu e do seu pecado. Deus não tirou esse cálice. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele teve que trabalhar com o cálice da ira de Deus. Mas ele não agiu ali na cruz em momento algum como vítima e nem tampouco agiu a partir da ira que ele recebeu. Jesus Cristo agiu como manso e humilde de coração. Só ele faz isso, eu não faço, se não for por ele. Você também não faz, se não for pelo Filho de Deus. Mas se o Filho de Deus vive, morreu, ressuscitou e vive em você pela habitação do Espírito de Deus, o Espírito de Deus é poderoso para trabalhar em nós essa atitude de ter prazer em ir a Deus para não agirmos a partir da ira que recebemos e da injustiça que recebemos. Então o primeiro ponto, irmãos, numa circunstância de injustiça dos homens, e você adorar a Deus nesse momento de injustiça dos homens, vá a Deus. Vá a Deus, como na linguagem dos salmos. Encontrar prazer na presença de Deus. Encontrar liberdade para falar da sua ira. Não é se despoje da ira e entre na presença de Deus. Não, vá a Deus irado, machucado, magoado, indignado. Vá a Deus. O salmista está aqui dizendo, Deus, eu quero que o Senhor arranque o dente dele. Mas ele está falando com Deus. Ele foi a Deus falar. E com Deus não tem como a gente maquiar o que está dentro de nós. Com Deus a gente rasga e denuncia tudo que está exposto. E a gente expõe tudo que está dentro do nosso coração sem reserva nenhuma. É para isso que ele está nos chamando. A adoração envolve confissão. E a confissão é a verdade. É a verdade rasgada. A realidade do nosso interior exposta honestamente diante de Deus. Deus nos chama nessa manhã então para a gente fazer isso. E pergunta a você, e eu pergunto a você, eu pergunto a mim, cristiano, e pergunto a você, meu irmão. Nós temos ido a Deus ou a gente já vai fazer justiça com as próprias mãos? A entrega, irmãos, de ir a Deus, e entregar a nossa indignação, mágoa, ira, coração ferido a Ele, envolve uma fala rasgada, honesta, como eu já disse. E a gente vai falar o quê? Coisas detestáveis, horríveis que os homens nos fizeram. São coisas que a gente não se orgulha, que a gente tem nojo.
Porque, graças a Deus, que a gente não gosta. Isso é sinal de que a santidade dele está em operação na nossa vida. A gente tem um critério divino para julgar as circunstâncias. A gente olha e diz, está errado, pô. Não podia ter feito assim. Essa pessoa não pode fazer isso, não pode falar desse jeito, não pode se omitir assim, ou não pode agir deliberadamente dessa maneira. E aí, Deus nos chama para estar na presença dele e a gente poder falar dessas coisas detestáveis que estão diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos e até sobre nós em termos de ação. Agora, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para um ponto, além de ir, porque Deus nos manda ir a Ele, há um ponto aqui. Você pode ficar melhor ou pior. Você pode atender ao chamado de Deus, ir à presença dEle, mas você pode, não por conta dEle, mas por conta da gente mesmo, da nossa fragilidade, a gente mesmo indo a Deus, a gente pode ficar melhor ou pior. Como é que é esse melhor ou pior? Depende da inclinação do seu e do meu coração. Novamente o coração aparece aqui. No primeiro ponto, a gente olha o mal do outro, do injusto, e diz, Deus, eu não quero esse coração, me livra. Mas se o Senhor não tiver misericórdia, eu faço a mesma coisa que ele. E aqui é o ponto do crente que pode ir a Deus e ainda assim ficar indignado. Como? Vamos pensar no ponto positivo, no lado santo de ir a Deus e ter uma inclinação, permitir que o Espírito de Deus gere em nós uma inclinação santa na presença de Deus. Você pode ir ali e seguir um caminho para a santidade. Deus, eu vim aqui, meu coração está irado. Eu quero matar alguma pessoa, eu quero grudar no cabelo de pessoas, eu quero arrancar a orelha de alguém. Eu quero vomitar as palavras, eu quero xingar alguém. Eu queria pagar, ver essa pessoa pagar tudo que ela está fazendo para mim, para o outro, para várias pessoas. Então assim, você vai a Deus, mas você vai dizendo assim, só que Deus, esse senso de justiça já virou vingança. Eu já fiquei inflamado, já virou pecado dentro de mim. E eu estou escravo desse sentimento, dessa reação injusta, dessa reação. Eu estou injusto como eu recebi injustiça. Eu me tornei incoerente, porque eu estou condenado naquilo que eu condenei. Se hoje fosse agir com relação a pessoas, eu só daria aquilo que eu recebi. Irmãos, ir a Deus com santidade nesse primeiro momento é isso. Deus, eu quero que o teu amor, apesar do erro horroroso dos homens, ele não faz o erro virar verdade, irmãos. Mas eu não quero reagir a partir do pecado que eu recebi. Não quero. E esse desarmamento do nosso coração de não tem efeito dominó. Não vai me derrubar, eu não vou. Parou aqui. Não vou jogar isso que eu recebi para o outro, não vou. Parou. Isso não é uma obra tua, é uma obra do Espírito de Deus no seu coração. Então a primeira coisa de um crente que quer adorar a Deus num momento de injustiça é, Deus, tem muitas urgências do que essa pessoa está fazendo, mas eu peço justiça. Mas por favor, me guarda o coração. Porque a chance de eu desembocar nesse efeito dominó e começar a dar o que eu estou recebendo é grande. Então é a oração de alguém que não confia em si mesmo. É a oração de alguém que sabe que não tem poder para impedir, se Deus, na sua santidade e no poder do Espírito Santo, não agir em nós. Então é esse caminho de santidade, de dizer, Deus, faz esse mal parar lá no mal. Eu não quero ele na minha vida, não. Eu quero o caminho do amor, da santidade e da humildade. Ou, esse é o caminho de Cristo lá na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha que coração maravilhoso de Jesus. E vendo a injustiça, os homens agir, usar a palavra de uma maneira provocativa, instigando para o pecado. E ele vai à presença de Deus, não se dirige àquelas pessoas e diz, Pai, perdoa-lhes. Irmãos, isso é só de Jesus, mas Jesus vive em você. Jesus vive em mim. Se ele vive, você também viverá. Se ele vive, eu viverei. A vida de Deus foi manifesta em nós, para poder nos dar essa oração. Deus, eu recebi uma injustiça, faz justiça.
Deus, arruma o estrago que está feito, mas tanto quanto isso, e acima disso, dá-me um coração santo. Porque se o Senhor não me der um coração santo, eu vou começar a agir dessa maneira também. E aí a gente pode ir à presença de Deus de uma maneira errada, que é o caminho do orgulho espiritual. O orgulho da hipocrisia e do zelo perseguidor. A gente tem uma causa que é certa, uma causa que é santa porque a pessoa errou, agiu injustamente. Mas a gente pode se agarrar à causa, até uma questão bíblica, uma questão teológica, mas com um coração e uma motivação totalmente pecaminosa. Como você tem comparecido? O problema não é, veja, a causa que está errada, o erro é erro. Ponto. E a gente tem que clamar, Deus, arruma esse erro. Exerce justiça faz justiça nessa situação. Agora, tanto quanto isso, Deus, eu oro por mim. Livra-me de reagir à ira recebida. Dá-me um coração que olha o mal e pede justiça, mas diz, Deus, eu não quero que essa mágoa cresça, que isso inflame dentro de mim, que isso seja um mal que me domina. Eu estou sentindo ira, mas eu não quero agir a partir da ira. Eu quero a tua justiça. Eu preciso da tua justiça. Pessoas precisam da justiça. Livra-me, Senhor, como a gente cantou no louvor. Quem me livra, me dá vitória, Deus. O Senhor é a minha esperança de que pode agir em pessoas e circunstâncias. A tua mão santa age na medida certa. Na medida certa, no tempo certo. Agora, a despeito disso, Deus, eu quero pedir ao Senhor um coração que tenha nojo dessa ira que eu recebi. Ou a gente pode combinar as duas coisas. Um coração irado, indignado, inflamado no pecado, machucado, magoado, com uma causa nobre. E uma causa e uma razão santa. Essas coisas a gente já viu na Bíblia. E o fim delas, irmãos, é morte. O fim delas é exaustão. Você não abre mão da causa. Ela é maravilhosa, ela é bonita e santa por si só, porque reflete a santidade, a perfeição e justiça divina. Mas o nosso coração se perdeu com aquilo que era santo e perfeito. Que Deus nessa manhã tenha misericórdia. O caminho para adorar a Deus quando você recebe a injustiça é: faça justiça a Deus. Mas ao mesmo tempo, me livra desse mal que eu recebi. É nesse sentido, irmãos, que a gente tem que vigiar. É nesse sentido que você tem, quando você recebe o mal do outro, você já tem que olhar para as suas fraquezas, eu tenho que olhar para as minhas fraquezas e dizer, Deus, se eu não vigiar, eu sei onde isso aqui vai dar. Eu sei que eu vou pedir justiça, mas eu vou querer tanto quanto ter uma causa nobre, santa e certa, conforme a tua palavra diz, eu vou querer uma causa nobre com um coração pecaminoso. Irmãos, não é isso. Não é isso. Este não é o caminho. O caminho é a gente ir a Deus, é a gente dizer para Deus que Ele exerça a vingança, é Ele que dê vitória para o povo, como a gente tem que entender que a vitória e a vingança pertencem ao Senhor. E a gente tem que se alegrar nele e descansar nele. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35 e 36. É uma linguagem de bênção e maldição aqui. E quem administra essas coisas é o Senhor. Talvez na sua própria experiência, na minha própria experiência de vida com Deus, em circunstâncias muito particulares e muito pessoais, em instâncias maiores também, você já deve ter visto isso. Olha, eu achei que Deus tardou, eu achei que Deus não estava vendo, eu achei que Deus parecia surdo, eu achei que Deus parece que o copo, né, da ira, o cálice foi enchendo, nunca Deus ia transbordar dessa ira. Os homens, a maldade dos homens, ela foi se amontoando. Mas irmãos, Deus sabe, há um momento em que a ira de Deus transborda. E esse momento não nos compete interpretar e saber, mas há um momento, Deus vê todas as coisas.
E é justamente aí que está o nosso descanso, no saber que Deus vê todas as coisas. Qual é o destino daquele que pratica o mal? Não é que Deus vir com juízo, irmãos, significa que Deus está dando à pessoa aquilo que ela mesma cavou para si. Lembra de Romanos 1, capítulo 1, versículo 18 até o 32? Deus, determinados versículos à frente, diz que os homens, tendo conhecimento de Deus, eles ignoraram o conhecimento de Deus. Depois de ignorar o conhecimento de Deus, eles seguiram as inclinações, começaram a colocar coisas e pessoas no lugar de Deus. E aí diz o texto, Paulo escrevendo para a igreja de Roma, Deus os entregou às suas paixões. O que é Deus entregar às suas paixões? É justamente isso. Aconteceu, você agiu de acordo com aquilo que está em você. A isso a gente chama a gente vê a consequência daquele que tem um coração que maquina o mal, que é insensível à necessidade do outro, não é um coração que tem compaixão e um coração obstinado pelos seus próprios desejos. O que acontece com eles? A gente vê nos versículos que lemos. O texto mostra 4 imagens do que vai acontecer com eles. O pecado leva à ruína, irmãos. Isso não é uma questão de Deus reagir à injustiça com injustiça. Muito pelo contrário. A Bíblia já diz que o pecado é separação de Deus. O pecado é separação de Deus. E isso é ruína. Você pode ter inúmeras alegrias, resultados, felicidades. Se isso é fruto de pecado, isso vai levar à ruína. E aí está aqui no texto a denúncia da ruína. Tornou essas pessoas em nada. Caminho foi o quê? Esse caminho é um caminho de destruição, está na palavra. A água que corre pelo chão e desaparece, olha a imagem. Uma flecha que foi lançada, mas que definhou, não atingiu. É uma lesma vai deixando seu rastro, né? É uma lesma que foi derretendo, não tem nem rastro para deixar. É uma vida interrompida. É para a gente olhar isso e dizer, Deus me livre. Me livre de seguir o caminho do pecado do coração. Olha como o coração sobre tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração, porque é dali que sai. Só que sai do coração, vai para as mãos, vai para a palavra, vai para a expressão material, se materializa na ação. Mas isso que brotou no coração e foi materializado na ação tem ruínas. Água que escorreu pelo chão e desapareceu, flecha que definhou, vida que foi interrompida, lesma que derreteu. Novamente, irmãos, Deus vem a nós nessa manhã, chamando a gente para a alegria e adoração nele. Quando ele vai fazer justiça no problema que você está enfrentando, que eu estou enfrentando? Quando ele vai repreender os homens, os reis, os poderosos, na sua experiência, no seu tempo, no seu espaço, no meu tempo e no meu espaço? Eu não sei. Mas enquanto isso não é exercido pela mão divina, hoje eu e você podemos ter um caminho de paz. Ir ao altar de Deus e rasgar o nosso coração irado, indignado, machucado, ferido e dizer, eu não quero isso na minha vida, porque eu provei sobre mim a injustiça dos homens e isso me matou, isso me feriu. Eu não quero agir a partir dessa morte, eu não quero agir a partir dessa desgraça. Eu quero ir à tua presença, ao altar de Deus, que é minha alegria. O salmista diz isso em outra passagem. Então irei ao altar de Deus, que é minha alegria. Deus está nos chamando nesta manhã, chamando você nesta manhã, para a gente ir ao altar de Deus, que é a nossa alegria. E aí a palavra de Deus diz, lá em Efésios capítulo 3, irai-vos, mas não peca. Você não tem como, não deixa o sol, está no texto de Efésios que reflete o Salmo também. Você não tem como impedir que a ira venha, porque os homens são injustos.
Mas recebendo a injustiça, não deixa o sol se pôr e a sua ira virar pecado. Não vamos deixar, irmãos, que o diabo usa as fraquezas dos homens. E geralmente ele usa a fraqueza dos homens que estão perto de nós. Porque essas ações atingem a gente. Mas lembre-se que a sua luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades das trevas. Vamos vigiar. Lembre-se que Satanás sabe usar as fraquezas e os erros dos homens para atingir o seu coração. Que nesta manhã a gente diga alto lá. Vai de Satanás. Porque eu sei que a gente tem que saber que o que ele quer é sapatear exatamente nessas circunstâncias para fazer uma bagunça de ira, gerando resposta de ação de ira e reação e resposta de ira, e o pecado vai ganhando proporções e vai ganhando proporções e vai ganhando proporções, e a glória de Deus não vai sendo viabilizada. Mas que nesta manhã a gente diga: Deus, repreende Satanás, que está usando a fraqueza e o erro dos homens para me tornar igualzinho a eles. Irmãos, nós temos o erro dos homens, mas nós temos a santidade de Jesus, que se sobrepõe ao erro dos homens. Nós nascemos no pecado, mas nós fomos justificados e trocamos. Nós hoje servimos a Jesus. Nós somos, hoje o Filho de Deus vive em nós, o Espírito de Deus é poderoso para nos dar um coração que sente ira, porque é sensível, porque tem percepção, graças a Deus, que a gente vê a coisa errada e fica indignado, porque a santidade de Deus nos dá esse parâmetro. Não é errado ficar, né, com essa ira. O problema é quando isso vai nos tornar administradores da justiça. A justiça é executada pelo justo juiz. A nós nos cabe clamar, posicionados diante dele, faz justiça. Mas eu quero a justiça que brota de um coração bondoso, justo, amoroso, e não de um coração injusto, irado, que responde, machucado, ferido, que vai responder de uma forma pecaminosa. Irmãos, eu queria que a gente se lembrasse disso. Irai-vos e não pequeis. É possível, porque há um Deus que faz justiça na terra. Clame ao Senhor por vitória. Clame ao Senhor por justiça. Clame ao Senhor por intervenção nas circunstâncias. Mas tanto quanto clame ao Senhor por um coração livre do pecado da ira. Tanto quanto vá à presença de Deus enquanto Ele, na sua mão soberana, não repreende e não aparentemente não agiu na hora e na expectativa que você tinha. Ele não está dormindo, ele não perdeu, ele não errou a mão, ele não está perdido nas muitas coisas, nas muitas circunstâncias que estão em volta dos homens. Pelo contrário, ele não é homem, ele vê todas as coisas e tem um jeito e um tempo de agir. Enquanto isso não se manifesta na experiência que você está passando, lá no seu trabalho, lá na sua família, lá, sei lá, neste mundo, no seu bairro, no seu condomínio, na cidade, no estado, no país, no hemisfério sul, no hemisfério norte, onde você estiver. Enquanto isso não agir, Deus não manifestar justiça no tempo e na maneira pela qual você espera, há uma possibilidade santa, maravilhosa, para que este mal pare onde ele lá e não em nós. É ir ao altar de Deus e dizer: o Senhor é a minha alegria, eu estou irado, eu estou machucado, mas eu quero que isso perca o poder dentro de mim. Eu quero que isso seja arrancado pelo teu Espírito do meu coração. E eu peço, faz justiça. Mas o Senhor ouve o grito dos necessitados. O Senhor tem misericórdia e se compadece dessa injustiça. Age o Senhor. Que nesta manhã a gente tenha a vitória da cruz, num coração que foi alvo de injustiça. A vitória da cruz para você, para mim, que estamos expostos à língua maldosa dos homens.
E às vezes língua maldosa de pessoas que estão perto. Porque Satanás sabe usar as fraquezas. Olha que quando Deus nos alcança assim, a gente olha até com misericórdia. Que Deus nos faça testemunhas do Evangelho nesse mundo de tantas farpas que rolam e de tantas propostas de justiça, mas com o coração totalmente rendido ao pecado e não à santidade de Deus. Deus, quando vinga, faz isso com santidade, com amor, com bondade, e o nome dele é glorificado. Que isso seja realidade em nós. Vamos pedir isso a Deus? Como está o seu coração? O que está dentro do teu coração? Como está o meu coração? O que está dentro do meu coração? O que você deseja para as pessoas que feriram você? Nós devemos clamar a justiça. Nós precisamos clamar por justiça. Porque o pecado é pecado. Mas tanto quanto precisamos pedir a Deus. Eu não quero nutrir por essas pessoas. Eu não quero nutrir por essas pessoas o mal que eu recebi. Isso é uma obra do Espírito, irmãos. Queria que a gente estivesse junto agora. Para me unir a vocês, a gente dar as mãos. E a gente poder orar assim, dizer, ora por mim. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Receber injustiça dos homens não é fácil. Mas olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Jesus recebeu a nossa injustiça sobre ele. E isso não teve poder sobre o coração dele. O coração dele permaneceu santo. Permaneceu santo. Isso nos torna desejosos da presença de Deus. Vamos orar e pedir isso a Ele? Traz, Senhor Deus, à memória do nosso coração, nesta manhã, as coisas que nós sofremos durante toda a nossa vida, Deus. Traz, Deus, para que a gente possa ver o quanto isso tem gerado procedimentos, atitudes, que às vezes a gente já incorporou, que às vezes a gente já normatizou, que às vezes a gente já deu como é assim. Mas que não tem nada a ver com o Filho de Deus, que não tem nada a ver com a santidade de Jesus, com o coração manso e humilde. Mostra isso para nós, Deus. O Senhor não nos criou, não nos deu nova vida na redenção para isso, Deus. O Senhor nos deu nova vida na redenção para vivermos o parâmetro que é o Filho de Deus. Há um Deus que exerce justiça na terra e é o Senhor que exerce, não nós. O Senhor pode nos usar como instrumentos. O Senhor pode nos usar como servos do teu projeto de exercer justiça na terra. Mas ela é tua. É uma ação que vem de ti. E se o Senhor quer nos usar, tem que ser com o coração como do teu filho. Se for, ó Deus, a pauta certa, a tese certa, a base bíblica, teológica correta, mas com um coração que não é do Filho de Deus, isso não te glorifica, Senhor. Se temos agido assim, perdão. Se temos agido assim na igreja, com os nossos irmãos da família da fé, se temos agido assim com os da família de sangue, com as pessoas no trabalho, na escola, no condomínio, com as pessoas nas redes sociais, se temos agido assim, Senhor Deus, e no apoio a ações assim, instigando sentimentos assim na vida de outros, Senhor, tem misericórdia. Gera em nós, Deus, percepção, Senhor Deus, da tua santidade. E que o coração do teu filho, manso e humilde, que não faz o erro virar verdade, que denunciou exatamente o erro dos homens. Ao longo do ministério da vida de Jesus, a gente vê isso, ele dizendo exatamente, mostrando a injustiça dos homens. Mas essa injustiça não estava no seu coração, Senhor. Por isso que oramos. Rasgamos as nossas indignações diante do Senhor. Honestamente. Choramos as dores que temos dentro de nós. Honestamente.
Queremos falar nessa manhã de mágoas, de tristezas, de ações recentes, de longa data, que ainda nos irritam, que ainda nos tiram a paz, Deus. Tem misericórdia de nós, mas o tanto quanto nós queremos nos livrar da dor de sermos feridos, nós clamamos ao Senhor, livra-nos de agir a partir dessa coisa que nós tanto sabemos como ela é ruim, Senhor. Não queremos fazer isso para os outros. Senhor, que o Teu Espírito opere esse milagre dentro de nós. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos dê vigilância quando o Satanás usa a fraqueza de pessoas perto para nos magoar, Senhor. Quando Satanás usa, Senhor Deus, a incompetência, a negligência, a obstinação, Senhor Deus, a dureza do coração de pessoas, Senhor Deus, que emitem ações maquinadas, com coração corrupto, Senhor Deus, sem pensar no impacto de pessoas, Senhor Deus. Isso nos traz tristeza, Senhor, isso nos traz ira. Senhor, exerce justiça, Senhor, vinga, mas com mãos santas, com um coração santo. E a gente não sabe, é o Senhor que tem que fazer isso. Se o Senhor quiser nos usar como parte desse projeto Teu, eis-nos aqui. Para isso pedimos, dá-nos um coração santo. Dá-nos um coração manso e humilde. Dá-nos um coração como o do Teu Filho. Faz isso, Senhor Deus, de maneira que o Teu nome seja louvado naquilo que o Senhor faz. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, daquele que age injustamente. Que essas pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus e sejam libertas do pecado, pela obra redentora de Cristo Jesus. Oramos, ó Deus, por nós. Oramos por nós e pedimos, aviva a Tua obra dentro de nós. Aviva a obra do Evangelho na nossa vida, Deus. Que a Tua palavra, que tem sido ministrada semana após semana, vá sendo, Senhor Deus, usada por Ti para o nosso crescimento, de maneira que terminemos este ano melhores do que começamos, apesar de toda a situação calamitosa que está à nossa volta. Ó Deus, só o Senhor pode fazer isso. Trabalha no Teu povo, Deus, trabalha em mim, trabalha em nós, Deus. Somos feitura Tua, obra das Tuas mãos. Usa toda essa situação de maneira pedagógica, para o ensino do Filho de Deus na nossa vida, para a apreensão do caráter de Jesus na nossa vida, de maneira, Senhor Deus, que sejamos instrumentos da Tua glória nesse mundo de trevas. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.